A gente sempre fica se perguntando que o futebol do Bahia ele precisa ser lucrativo e ele precisa ser assertivo dentro de campo. Onde está o erro? Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o canal de torcedor para torcedor. E se você chegou aqui de paraquedas e está abrindo o seu paraquedas aqui, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Em maio do ano passado, a Independente Tricolor fez uma live com Guilherme Belintani e com o Marcelo Paes. E aí, essa é uma live que tá rolando um trecho no Twitter, porque o Fortaleza tá onde está, porque o Bahia não está, poderia ser o Bahia, mas não é o Bahia, é o Fortaleza, e aquele velho choro de sempre. Eu vi o trecho circulando e achei a fala do Guilherme Paz muito interessante. Lembrando que esse é um trecho de uma live da Independente Tricolor realizada em maio do ano passado. Bora ver o trecho? Bem, eu diria que o objetivo do clube não é dar lucro, mas não tem problema nenhum se esse lucro acontecer, né? Desde que quando aconteça o lucro, ele seja reinvestido dentro do clube, que por outro lado, não adianta você ter lucro e não ter resultado esportivo. Imagina se você termina um ano com caixa cheia de dinheiro e não alcança seus principais objetivos esportivos. No caso do Fortaleza, por exemplo, a gente tem a humildade de dizer que a gente entra na Série A para permanecer, né, para 2021. Esse é o nosso principal objetivo, dado ao orçamento do clube, comparado aos orçamentos dos outros clubes nessa mesma divisão. Então já pensou o seguinte cenário, em que a gente termina o ano, não consegue ficar na Série A e o cachê de dinheiro não serviu de nada. O resultado esportivo é o primeiro passo. O torcedor ele não comemora o balanço financeiro, ele comemora o balanço da rede, ele comemora a bola entrando, né, e as conquistas, então isso tem que ser prioridade. Mas o lucro, se ele acontecer, e é bem-vindo que aconteça, e o Fortaleza teve superávit no ano de 2019, ele tem. É engraçado que Paz fala de resultado esportivo e também diz que não há problema em ter o bolso cheio, mas que o torcedor, no fringir dos ovos, quer o resultado esportivo, quer os triunfos, quer a vaga para as competições, quer elencos bem montados, quer futebol. Afinal de contas, o Bahia é um clube de futebol, o Fortaleza é um clube de futebol e eles precisam gerir o futebol pensando no futebol. E isso não acontece por aqui. A gente se atrapalha muito e aí é um erro nosso enquanto torcedor em dizer algo relacionado à torcida e à ação afirmativa e a marketing e a camisa e a isso e embaixador e a não sei o que. Mas o Bahia tem tido e praticado um futebol bizarro. Elencos mal montados, erros de planejamento, erros de execução e o Bahia continua indo descendo a ladeira. Hoje, às 4 da tarde, tem Bahia e Fluminense, Arena Fonte Nova. Toda a capacidade disponível do estádio, que é 70%, vai estar tomada pelo torcedor, que fez longas filas para comprar ingresso, que associou-se em massa para poder pegar esse finalzinho aí de Campeonato Brasileiro e ver o time decepcionar em campo. O Marcelo Paes, com 50% da folha que o Bahia tem, levou o time dele à Libertadores. Nós estamos rezando para o próprio time do Marcelo Paes na segunda-feira nos ajudar a vencer do Cuiabá e que a gente faça a nossa parte enquanto time, e aí eu não estou falando da torcida, contra a equipe do Fluminense, um jogo extremamente difícil, contra um adversário extremamente complexo. E a gente toma surra de gestão. A gente toma surra de preparação. A gente toma surra até mesmo de relacionamento. Infelizmente, eu sou mídia alternativa. Eu não tenho tanto acesso ao clube, eu não tenho tanto acesso à minha gestão, eu não converso com o presidente de maneira franca. E nem posso. Talvez o presidente não queira conversar comigo porque sabe que da minha parte ele vai ouvir muito mais críticas do que elogios, porque o momento do futebol é terrível e o Bahia é um clube de futebol.
E o meu presidente, ele tem uma fala muito bonita e um discurso muito bem alinhado, que já convenceu muitos da torcida algumas vezes e já me convenceu algumas vezes. Aqui talvez o assunto não seja esse. Tá, tudo bem, o Bahia está envolto em dívidas das administrações passadas, o Bahia está tentando se reorganizar financeiramente, o Bahia está tentando fazer a coisa certa. Mas até quando? Até quando a gente vai viver a sombra de um resultado, a sombra de um elenco, a sombra de 10 mandamentos no Twitter, a sombra de bancar um técnico e 2 ou 3, 5 dias depois demiti-lo, a sombra de contratar um técnico na onda do seu rival, concorrente de Fortaleza e errar miseravelmente porque era a pessoa certa no momento errado. A gente vive com erros de futebol e os erros do futebol do Bahia são gritantes. E é um departamento onde ele prometeu que não erraria mais. Enfrentou uma pandemia em 20, escapou do rebaixamento milagrosamente. Em 21 parece que não aprendeu nada. Os mesmos erros, as mesmas projeções ruins, as mesmas perspectivas terríveis, as mesmas falácias e as mesmas enrolações. O torcedor, ele quer ver bola na rede. Eu, enquanto torcedor, quero títulos. E o Bahia só conquistou a Copa do Nordeste. Botou um elenco no Baiano, sub-23, mal treinado por um profissional que não deveria estar ali. E foi alertado isso o tempo todo. Não ganhamos o certame estadual. Perdemos a hegemonia para um time do interior que conseguiu fazê-lo da maneira mais correta possível. Não se aproveitou atletas do Sub-23 como se aproveitou no ano anterior, que foram esses atletas que ajudaram a manter o Bahia. Não se tem um meio-campo consistente, não se joga um futebol consistente e o time falha com muitos erros de concentração. Onde é que está o erro na nossa gestão e o que nos diferencia da equipe cearense do Fortaleza, que tem 50% menos grana e 200% mais resultado? Até onde o Bahia, o Fortaleza, mesmo com seus erros, mesmo com as suas debilidades e mesmo com as suas dificuldades, por que ele consegue resultados maiores que o Bahia? É simples. O Fortaleza olha o futebol pelo futebol e é isso que importa. Nós, aqui no Bahia, temos que nos destronar do trono da soberba. E nós precisamos olhar para o nosso futebol, trabalhar da maneira correta, enxergar os nomes certos e ser assertivo. Já erramos demais. Temos um jogo às 4 da tarde contra o Fluminense, a gente vai ter um pré-jogo aqui às meio-dia com o Pedro Rangel do Saudações Tricolores. Tomara que ele consiga vir, que ele tem um compromisso familiar também, não sei se vai dar para ele. Mas a gente vai fazer esse pré-jogo para falar de Bahia e Fluminense, falar de expectativa, de realidade, de decepção, de força, de tudo. Vamos falar de Bahia. O nosso papel enquanto torcedor é acreditar. Mesmo que alguns tenham jogado a toalha e pegam a toalha, jogado a toalha e pegam a toalha, a gente precisa fazer com que o Bahia entenda que nós torcedores merecemos ser, no mínimo, respeitados. A live da Independente Tricolor, que está no canal dele, você pode assistir na íntegra, mostra muito isso. Eu acho que a gente precisa de veículos e precisa de oportunidades para sermos respeitados. A gente não é só marionete de estádio, que vai quando o time precisa, mas a gente também quer ver um time que entre em campo e entregue tudo. Não é com recepção a esse time fracassado, que fracassou o ano inteiro, e a gente espera única e exclusivamente que esse elenco não fracasse amanhã, no dia do jogo. Perdão. Eu entendo de fato que é necessário pressão. Eu entendo de fato que é necessário cobrança. Mas eu também entendo que é necessário, quando a bola rolar e o juiz apitar, que a gente empurre o Bahia 110% para o triunfo. Porque é isso que importa para o torcedor, o triunfo. Deixe o seu like, compartilhe,
Comente o que você acha a respeito dessa lição que o Marcelo Paes deu no Belintani há 1 ano atrás, praticamente. E vamos pra frente. A gente se vê na live de pré-jogo ao meio-dia. Tamo junto e bora, Bahia. Tchau, tchau.